Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, irmãos. Glória a Deus. Todos acharam? Final com teus avisos. Mateus 6, verso 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças ou das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, agora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de mãos repetições como os gentios que pensam que por orar muito, ou por falarem muito, serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai perdoará a vós. Porém, se não perdoardes as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Sentados, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre o Pai Nosso. Hoje eu estava andando, né? Estava dirigindo, estava lembrando. Estava, na verdade, estava fazendo essa oração, não repetindo o Pai Nosso, né? Mas o modelo. E vamos falar um pouco sobre o Pai Nosso, então, essa oração tão conhecida. O que é oração? Né? O que é oração? Para alguns constitui uma súplica, ele vai suplicar. Para outros é um meio de justificação perante Deus. Olha, Senhor, eu oro por isso, porque eu fiz isso, por aquilo, se justifica de alguma forma. E para alguns aquele que tem que lembrar a Deus: ó Senhor, ó, eu sou Deus certo, o Senhor tem que me abençoar, né? A tua palavra diz isso, eu quero isso. Então ele quer lembrar a Deus das obrigações de Deus. E o nosso Deus não é como nós, que precisamos ficar lembrando das nossas obrigações, que às vezes a gente esquece. Será que você nunca esqueceu o compromisso? Eu já. Então, mas Deus não esquece. Diz a Bíblia que Deus é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não vai se arrepender, não se esquece. Então, e também a oração, irmãos, está no fato. A coisa mais importante da oração é que ela estreita o seu relacionamento com Deus. Oração é você ter comunhão. Oração traz comunhão. Oração é como você falar com um amigo. O Dr. Augusto me explica o que é amigo. Amigo não é um colega. Colega, oi, como é que está? Bem, amigo não é isso, não é amigo. Amigo é aquele para quem você abre o coração para ele. Você conta a sua vida para ele. Isso é só amigo que a gente fala. E são pouquíssimas pessoas que eu posso fazer isso. Né? Pouquíssimas. Os dedos de uma mão sobram um punhado. Porque são poucos que podem realmente. Então esse é amigo. Então Deus é esse amigo. Eu lembro que o pastor que veio pregar aqui no estado de Goiás, Manaus. Ele tinha, quando ele estava muito angustiado, você colocava uma cadeira vazia na frente. E ele sentava ali e falava: Senhor, só senta aqui agora que eu quero falar contigo. E ele abria o coração e falava com Deus. Da maneira que ele encontrou nas horas difíceis, orar. E Deus ouve. Então, o Pai Nosso é tido por muitos como uma oração para ser repetida, rezada, né? A palavra rezar, a gente liga muito
muito ao católico, mas rezar é repetir, orar, né? Orou certinho simplesmente como modelo, o modelo de oração que tem que seguir. Só que assim ela é muito perfeita. A primeira coisa que o Senhor fala nessa oração aqui, nós vemos aqui em Mateus 6, o que eu preciso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, é a execução da vontade de Deus na minha vida. Se eu faço a tua vontade na minha vida, eu sei que você vai falar, mas o reino de Deus já veio, o reino de Deus já está entre nós, eu não preciso orar para o reino de Deus, diga que ele já veio, mas eu tenho que orar se eu faço essa é a tua vontade na minha vida. Eu preciso entender qual é a sua vontade, eu quero estar dentro da tua vontade, né? Então a misericórdia trata-se em segundo lugar do interesse do homem. A oração tem aqui, Deus mostra que ele se preocupa com o ser humano. Jesus, quando ensinou os discípulos a orarem, falou assim: olha, Deus se preocupa com você. Venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade, alimento, ó, pão nosso de cada dia nos dá. Esse é o pão nosso de cada dia, para mim não é só o pão, o alimento. Não, é aquilo que eu preciso, é as minhas necessidades básicas e importantes. Não é a sua necessidade que você colocou na cabeça. Eu tenho que trocar meu carro, eu tenho que trocar meu smartphone, eu tenho que ter um carro melhor, uma casa melhor. Não é essa necessidade. Necessidade, a palavra diz aquilo que é necessário. E nem tudo que eu quero é necessário. Nem tudo que você quer é necessário. Deus te dá aquilo que é necessário. As pessoas estão sofrendo hoje por quê? Por causa do dinheiro. Mas na época dos meus pais, dos meus avós, na década de 60, 70, comecei na década de 80 também, já há pouco tempo atrás, as pessoas estavam alegres e contentes com o pouco que tinham, porque olhavam muito pouco para a vida do vizinho. Hoje, para mim ser feliz, eu tenho que ter o que o outro tem. Eu tenho que ser como o outro. Irmãos, para mim ser feliz, eu não quero nunca ser que nem você. Eu não quero nunca que você seja que nem eu para ser feliz. Porque a minha vida, Deus criou e me fez de uma maneira que nesse planeta só uma mulher aguenta, que é a minha esposa aguenta. É ou não é? É isso. Tem hora que nem eu me aguento. Eu não quero que você seja que nem eu, quero que você seja melhor. Deus tem um plano para a sua vida e você busque esse plano, busque esse alimento que Deus vai te dar todo dia, porque Ele vai te alimentar e Ele vai te conduzir no seu caminho. E o texto ele diz que é o quê? É perdão. Perdoa-se as nossas ofensas, as nossas dívidas, aquilo que nós não é dívida de conta, não. Quando alguém fala a nossa dívida, as nossas ofensas, aquilo que nós temos ofendido, é aquilo que nós estamos devendo para o outro, é no sentido de estar devendo como obrigação, como retribuição. É direção. Eu não posso, que o Senhor, eu não posso deixar de falar, Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixes desviar do teu caminho. Tem muita gente que sai da presença de Deus por muito pouco. Você já reparou que na oração não está escrito meu Pai, é Pai nosso. Não tem egoísmo. Deus não é meu, Deus é de todos nós. Deus quer me abençoar, mas quer abençoar você também. Deus quer salvar. Paulo diz a Timóteo: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas a gente sabe que nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque nem todos vão aceitar. A oração do pai e da mãe garante que o filho vai ser salvo? Não. Garante que Deus vai tocar no seu coração, Deus vai tentar fazer milagre, mas a pessoa determinar que não quer, não quer. Pastor, está falando de Deus que o ser humano tem mais poder do que Deus? Não. Mas Deus fez o homem livre. Te pergunto, lá no jardim do Éden tinha uma
podia andar debaixo, podia pegar no fruto, só não podia comer. Ela que falou, não podemos nem pegar nem tocar. Mentira, Deus não falou, você não pode comer. Toda vez que você passa uma coisa para frente, você acrescenta a sua versão. É assim que Deus disse: não comereis. E aqui Adão falou: não podemos comer todos os frutos, dentro da árvore que está no meio do mal. Eu não posso comer nem tocar. Mentira, Deus não falou que você não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Então, ela enganou, o serpente enganou ela, ela comeu e morreu. Mas quando ela comeu porque ela quis, porque ela desejou, ela cobiçou. Cuidado com o pecado da cobiça. Por isso que eu preciso dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação, tira a cobiça da minha vida. Qual é o significado da roda da oração? Reconhecimento da nossa insuficiência. Saber que nós somos pequenos, que tem coisas que é muito pequeno demais e nós não podemos fazer nada. Tem coisas que é insignificante para Deus, mas para nós é um problemão. Olha só, Jesus foi convidado para curar Lázaro, ele esperou ele morrer para chegar lá, tinha 4 dias, porque para o Senhor curar uma enfermidade, uma dor de cabeça, curar uma febre, como foi curada na sogra de Pedro, ou ressuscitar lá depois de 4 dias, para o Senhor nosso Deus é a mesma coisa. Deus vai te abençoar, é num piscar de olhos, ele muda a sua vida. Então você precisa ficar com Colossenses 1:26 na sua vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Crente não pode perder a esperança. Crente sem esperança é um crente sem fé, é uma pessoa morta. Você tem que ter esperança. E quando tem vida, tem que ter esperança. Qual é o significado da oração? Confiança na proteção divina. Eu tenho que ter confiança que quando eu oro, Deus me protege. Quando eu oro, Deus me guia meus passos. Ele me livra da tentação. Ele me acolhe. Ele me abençoa. Mas eu preciso saber que quando eu oro, eu tenho que confiar em Deus. Oração é confiança. Eu falei aqui semana atrasada sobre Marcos 11. O poder da oração, o poder da palavra, perdão. Cristo passou para pegar uma fruta numa figueira, Marcos capítulo 11, e não achou fruto dela. Nunca mais ninguém toma fruto de ti. Ele falou para a árvore. Eu te pergunto, a árvore tem ouvido? Mas tinha 12 apóstolos que tinham. Ele falou, os apóstolos ouviram. No outro dia, quando eu voltando, Pedro olhou: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz. Falou: se tiver de fé, você pode dizer não somente a figueira, mas para esse monte: ergue-te e lança-te ao mar. Se você não duvidar, vai acontecer. Tenha fé, Deus. A sua palavra tem poder. É por isso que eu não posso falar: minha vida é ruim, minha vida não presta. Eu tenho que falar: minha vida é boa, minha vida é maravilhosa. Deus está no controle, Deus está no controle da minha vida. Deus está no meu barco. Olha, meus amigos, mas isso é mentira, pastor. É mentira para você, para mim não é. Paulo estava no barco e ele ia afundar com mais de 200, se não me engano, 270 pessoas. Paulo estava tranquilo, todo mundo jejuando, com medo. Paulo falou: não é hora de ficar sem comer, não, é hora de comer. Todo mundo tem que comer. O barco vai se espatifar, mas ninguém vai correr. Paulo podia ter acrescentado: também ninguém vai fugir. Não sei se ele falou. Ele disse: olha, o barco vai se espatifar, mas ninguém está aqui dentro morre. Se Jesus está no seu barco, você nunca vai afundar. O seu barco pode se espatifar, mas você vai dar na ilha e lá Deus vai te abençoar. Tenha fé, acredite, porque Deus é contigo. Então, quanto mais você fala que está ruim, mais ruim fica. Isso é física quântica. A física quântica. Pode estudar um pouquinho a física quântica aí. Tudo que você fala, você cria um ambiente para que aquilo aconteça, segundo a física quântica. Quando eu falo, está ruim, fica ruim. Eu falo: está bom, Deus vai criando um ambiente para que aquilo melhore. Não estou falando da fé, estou falando da física. Física quântica, não é física tradicional, não.
Mas a fé é eu acreditar que está bom quando está ruim. Porque em Hebreus 11, a fé é certeza, a fé é prova. Qual é a prova da sua bênção? Eu creio, eu tenho fé. Eu tenho que orar e me ver abençoado. Quer casar, irmãos? Ora, se ele terra lá na igreja casar. Imagina depois, não só naquele dia só. Imagina depois complicado, né? Mas, se você tem fé, acredite que vai valer a pena. Isso vale para qualquer coisa, irmãos. Oração é confiança. Quem ora, irmãos, é porque crê que Deus está no controle. Amém. Deus vai agir. Glória a Deus. É a humildade daquele que espera na bênção do Pai. Davi diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me tirou do charco de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha. Eu esperei, e valeu a pena. Você vai esperar, e vai valer a pena também. É preciso ter inteligência e discernir que Deus vai nos responder no tempo dele. Lá em Isaías 55 está escrito: o relógio de Deus não é o meu. Os pensamentos de Deus não são os meus. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os meus caminhos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor. Deus pensa diferente do que eu penso. Deus, o tempo dele é diferente. Eu preciso esperar nesse Deus que tudo pode. Como é que eu tenho que ter a minha relação com Deus? Eu devo entender que a minha oração tem resultado. É o que é limitado vai orar para aquele que é ilimitado. Aquele que é fraco vai orar para aquele que é forte. Sabe, o Deus vai me responder. Aquele que é onipotente vai me responder no tempo dele, mas ele vai. Eu preciso esperar confiantemente no Senhor. Quando eu oro, a oração me faz reconhecer a minha dependência com o Filho de Deus. Porque eu vou depender do meu Pai, que é o Senhor. Eu vou depender do meu Deus. A coisa melhor que tem é quando você pede e Deus te responde. Você pode dizer: olha, eu estava numa luta, eu orei e Deus me respondeu. Aleluia. Foi maravilhoso. Ora que Deus vai te abençoar. Você vai dizer como a Bíblia diz, lá no salmista diz: foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu pudesse ver a tua glória. Você vai poder dizer como Jó no capítulo 42: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo, Senhor. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos estão te vendo. Glória a Deus. Jó entendeu, Jó viu e creu. Espere que vai valer a pena, irmãos. Jesus orou demais, orava a noite inteira dando exemplo, ensinando os apóstolos. E Ele nos deu um modelo de oração. Qual que vai ser a nossa atitude? Nós vamos orar mais? Menos? Falando em oração, sábado, o irmão está convidando todos os irmãos da igreja. Após o tempo vigília de uma mini vigília, né? Um momento de oração, tem 1 hora de oração. É oração mesmo. Então os irmãos que vêm para o culto 7 horas da noite, das 9 às 10 tem oração para toda a igreja. Amém. Não deixe de vir, porque a oração, ela me aproxima de Deus. Uma das definições melhor sobre oração que eu ouvi, foi um dia que o José Luiz, ministrando na casa da Maria Romana, ele diz: oração é aquilo que sai lá do coração. Oração é aquilo que sai lá do fundo da alma. Oração é aquilo que sai lá de dentro. Você tem que colocar para fora. Lembra do publicano e o pecador? Vou falar sobre isso hoje. O publicano orava de si para si, o fariseu, perdão. O fariseu e o publicano. Falei errado. O fariseu orava: não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E foi falando das suas qualidades. E começou a falar: não sou como esse pecador, como os demais homens pecadores, roga a Deus. Não, quando você faz algo, se você compra e paga suas contas,
você não está fazendo mais que obrigação. Se você ora e jejuma, você não está fazendo mais que obrigação. Se você dá o seu dízimo, a sua oferta, você não está fazendo mais que obrigação, porque Deus já tem te abençoado. Amém. Deus não vai te abençoar, já está te abençoando. Você está doando porque você é grato, que Deus tem te abençoado. E como é bom a gente poder abençoar quem está do nosso lado. Como é bom você ser grato. Então, não seja como o publicano orava, saia lá do fundo da alma. Do fariseu não saiu do fundo da alma, não. É uma oração racional. Eu faço isso, faço aquilo. O publicano falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Sai do fundo da sua alma, eu sou um pecador. Nem levantava os olhos para orar, olhar para o lugar. Oração é aquilo que sai lá do coração, do fundo da sua alma. Está angustiado? Por isso que a Bíblia diz: está alegre, cante. Está triste? Ore. Está triste? Não vai para as redes sociais se sentindo abandonado, se sentindo triste, nada disso. Você vai orar: Senhor, estou triste, estou angustiado, mas eu estou na tua presença, sou teu servo, não te abandono, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto o Senhor não me abençoar. Simples assim. Vamos ficar de pé. Amém? Continua sendo fiel. Passe a orar mais, passe a clamar mais, que Deus vai te abençoar.